Sou a professora Eliane Vieira e na aula de hoje o que eu vou fazer? Eu vou corrigir algumas questões da banca 6 Gran Rio. Para você que vai fazer aí o concurso do CNU, também o concurso da Caixa Econômica, eu quero dar algumas dicas para vocês em relação a esta banca organizadora e eu o farei por meio de duas questões. São duas questões que vão abordar dois assuntos que, preste atenção, eu tenho certeza que esses assuntos cairão lá na sua prova. Então já pegue aí o seu caderninho, o seu bloquinho, pegue uma caneta, porque tem bastante dica na aula de hoje, tudo bem? Vamos lá? Vamos começar e eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui o comando dessa questão e aos poucos, na verdade eu vou fazer assim, eu vou deixar na tela, aqui ó, o comando dela, você dá uma pausa, e eu vou passar as alternativas, porque eu gostaria muito que você tentasse resolver essa questão, tudo bem? Então, eu vou passar aqui agora as alternativas, letra C e letra D, e aqui a letra E. Essa foi a questão número 1. Qual alternativa que você marcaria nesta questão? Agora eu vou mostrar para você a questão número 2. Essa questão aqui tem até a letra C nessa tela. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês outras alternativas. Ó, letra D e letra E. Qual alternativa você marcaria na questão número 2? Antes de começarmos a resolver essas duas questões, eu gostaria muito que você colocasse a sua resposta aqui nos comentários. Eu vou ler todas as respostas e eu gostaria muito que você colocasse a sua resposta aqui. Agora vamos lá, vamos falar de comando da questão. A banca 6 Gran Rio, ela tem uma linguagem bastante simples no comando da questão e normalmente ela opta por questões com comando direto. É aquele comando que não tem muita enrolação. É o caso desse aqui, ó. A palavra destacada está empregada de acordo com as exigências, deixe-me marcar esta parte, da norma padrão da língua portuguesa. Então aqui, o que a 6 Gran Rio está cobrando é a norma padrão, é a correção gramatical, é a norma culta da nossa língua. Perceba que neste comando não está exatamente o assunto dessa questão. Porém, em uma rápida leitura das alternativas, a gente já consegue perceber que a banca aqui está cobrando concordância, sendo mais específica, concordância verbal. Então, anote aí no seu caderno o seguinte, que concordância verbal e nominal, vou colocar aqui, ó, concordância verbal. Epa, que L é esse, professora? Calma aí, concordância verbal e concordância nominal não está aqui nesta questão, mas a banca 6 Gran Rio também gosta muito de cobrar a concordância nominal, sendo mais específica, ela adora cobrar uma regra que explora o adjetivo posposto ao substantivo. Então, se você for fazer prova para esta banca organizadora, não esqueça, você vai precisar sim estudar concordância verbal. Com toda certeza vai haver uma questão lá na sua prova e também concordância nominal, sendo mais específica, como eu disse, a concordância do adjetivo posposto ao substantivo. E normalmente, para trazer um pouco mais de dificuldade, a banca explora substantivo de gêneros diferentes, tudo bem? Então vamos lá, a gente já sabe que a gente precisa buscar aqui, traduzindo esse comando, a gente precisa encontrar a concordância verbal correta. E eu não sei se você lembra, mas a concordância verbal, aqui de forma bem resumida, ela trata de dois pontos. Que pontos são esses, professora? Ela vai tratar da relação do sujeito com o verbo. Isto aqui, pessoal, é normalmente. Essa aqui é a regra geral de concordância verbal. O sujeito deve concordar, ou melhor, o verbo concorda com o sujeito em número e em
pessoa. Essa é a regra geral. Então é isso que a gente vai observar aqui. Vamos lá, ó. Letra A. Com a evolução permanente dos recursos tecnológicos, vírgula, identificou-se na faixa mais jovem da população problemas psicológicos causados pelo vício da tecnologia. Qual é o problema aqui nesta alternativa? Eu não sei se você percebeu o erro ou não. Caso você não tenha percebido, eu vou mostrar para você onde está o erro. O que eu quero que você observe é o seguinte, ó. Isto aqui é um verbo, certo? Perfeito. Este verbo tem uma transitividade. Esta transitividade é direta. Esse verbo transitivo direto, presta atenção agora, ele está atrelado a um carinha chamado ser. Toda vez, não esqueça isso, por favor. Toda vez que o verbo transitivo direto estiver atrelado ao ser, e lembre-se de que este ser pode aparecer antes do verbo também, ok? Normalmente, na maioria das frases, sendo bem sincera, ele aparece depois, porém, nada o impede de ele aparecer antes. Então vamos lá, se eu tiver VTD mais ser, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que abrir os seus dois olhos assim, ó, arregalar os seus olhos e olhar para este elemento aqui, porque este elemento nesta organização aqui, ou seja, nesta fórmula de língua portuguesa, esse elemento tem um poder muito grande. Que poder é esse? Ó, presta atenção. Vamos pela lógica. Se eu tenho um verbo transitivo direto, normalmente ele vai pedir o quê? Um objeto direto, certo? Essa é a lógica da nossa língua. Porém, se esse verbo transitivo direto estiver atrelado ao ser, este ser poderoso que é, transforma aquilo que era objeto direto em sujeito da oração. Então aqui existe uma quebra de expectativa, digamos assim. Se existe um verbo transitivo direto, normalmente, como eu falei, eu espero um objeto direto. Porém, contrariando todas as expectativas, aparece um ser no meio do caminho e este objeto direto vira sujeito da oração. Isto aqui, não sei se você já estudou, isto aqui é algo que a gente chama de voz passiva, sintética. Eu confesso que eu não gosto muito deste nome. Eu prefiro chamar de pronominal. Ah, Eliane, eu posso chamar de sintética? Pode, sem problema algum. Pode ser que na sua prova apareça assim. Mas você já sabe que pode ser voz passiva sintética ou voz passiva pronominal. Olha só quanta coisa a gente já aprendeu aqui só com a letra A. Então, resumindo essa estrutura, ó, identificou-se. Eu já descobri que isso aqui é um verbo transitivo direto. Eu já descobri que ele está atrelado ao ser. Agora eu quero te dar o nome, a classificação deste ser. A gente chama esse ser de PA, ou seja, de pronome apassivador. É ele que é o responsável para trazer essa voz passiva pronominal na nossa frase. Então aqui você pegando esse esqueminha que eu fiz aqui para você, como eu faço lá na Rota de Estudo, que é o meu curso de língua portuguesa do zero ao avançado, se você não o conhece, você precisa fazer algo agora. Clicar no link que está aqui na descrição para você conhecer o curso. Eu tenho certeza de que se você tem dificuldade em língua portuguesa, lá vai ser o único lugar que você vai aprender português de um jeito simples, prático, organizado e também de maneira sequencial. Então, link aqui na descrição. Então, isso facilita bastante na visualização. Perceba, se eu tenho um ser, se eu tenho um verbo transitivo direto, o que está faltando aqui? O sujeito. Então eu preciso achar nessa relação de concordância, ó, já achei o verbo, tá aqui. Mas agora eu preciso achar o sujeito. E onde está o sujeito da oração? Antes disso, eu preciso te dizer, deixa eu apagar aqui esta parte aqui, ó, só para te mostrar uma coisa que as bancas fazem assim com maestria. Não é só a 6 Gran Rio, não. Outras bancas também fazem isso. Elas fazem o quê? Elas distanciam o sujeito do verbo, para que você não perceba onde está o sujeito da oração. O que eu quero te mostrar é que tudo isso aqui, ó, pode ser eliminado da nossa frase. Isto aqui não importa para concordância verbal, não é importante. Sabe o que é importante? Este elemento aqui, ó, problemas psicológicos.
Isto aqui é o sujeito da oração. Ah, Eliane, agora eu percebi. Eu tenho um verbo no singular, ou seja, na terceira do singular, e eu tenho aqui o sujeito no plural. Opa, não posso fazer isso. Eu não posso, por exemplo, escrever assim, ó, ou falar assim, os meninos foi. Não posso, porque eu coloquei o sujeito no plural e o verbo no singular. Este erro, pessoal, é a mesma coisa de dizer os meninos foi, só que traz uma certa dificuldade por causa deste ser. Então vamos corrigir a frase? Vamos lá, ó. Em vez de eu falar identificou-se problemas psicológicos, eu digo Opa, deixa eu melhorar esse D aqui, que ficou meio estranho. Na verdade, eu vou fazer assim, eu vou colocar com preto, só para ficar melhor para você visualizar, tudo bem? Identificaram-se problemas psicológicos, ou seja, problemas psicológicos foram identificados. Aí sim essa frase fica correta. Como ela está errada, ou seja, tem um problema de concordância, ela não é a nossa resposta, tudo bem? Vamos lá para a letra B. É necessário que se envie a todo o sistema bancário do país vídeos informativos que esclareçam os usuários sobre os recentes golpes que envolvem contas de Pix. Bom, o nosso foco aqui é este verbo. Eu falei para você o seguinte, que eu preciso primeiro encontrar ou verificar a transitividade deste verbo dentro do contexto. Aqui, quem envia alguma coisa, vídeos informativos, a alguém. A quem? A todo o sistema bancário do país. Isto aqui é um verbo transitivo direto e indireto, portanto. Perceba que esse verbo transitivo direto e indireto está ligado ao pronome se. Eu quero complementar o meu esquema e dizer para você o seguinte, que 99% das vezes você vai encontrar VTD mais C. Só que existe uma outra possibilidade. O verbo pode ser, eu vou puxar e vou colocar aqui embaixo, tudo bem? O verbo também pode ser verbo transitivo direto e indireto, ou seja, VTDI mais C. Toda a estrutura é igual. Este C continua sendo o pronome apassivador, como de cima, e a gente vai ter um objeto indireto na frase, só que aquilo que era objeto direto vai se transformar em sujeito. Ok, uma outra observação. Eu falei que normalmente o se aparece depois do verbo, porém, existem casos em que ele pode aparecer antes. Aqui, ó, na letra B, ele aparece antes porque existe uma palavra atrativa. Inclusive, colocação pronominal é um dos assuntos que a banca 6 Gran Rio também gosta. Então, deixa eu colocar aqui, ó, colocação pronominal. Coloquem aqui nos comentários, se vocês que vão fazer prova para 6 Gran Rio, se vocês querem que eu coloque uma lista, faça um vídeo com uma lista dos assuntos mais cobrados por esta banca organizadora, tudo bem? Então coloque aqui se você quer um vídeo assim, ou seja, com os assuntos mais cobrados pela 6 Gran Rio. Então a gente aqui está vendo várias coisas ao mesmo tempo. É por isso que eu estou demorando um pouquinho nessa correção, porque eu acabo fazendo uma revisão daquilo que provavelmente você já estudou, tudo bem? Então eu sei que este se está atrelado a um verbo transitivo direto e indireto, ele é, portanto, um pronome apassivador. E nós vimos que aquilo que era objeto direto se transforma em sujeito da oração. Mas quem é esse sujeito? Opa, tá aqui, ó, vídeos informativos. Esse elemento aqui seria normalmente o objeto direto, só que por causa do se, ele se transforma em sujeito. Aí agora você já está super sagaz, você já está com os olhos de águia, super treinados, e você já percebeu que vídeos informativos é o sujeito, está no plural, e o verbo enviar está no singular. Eu não posso ter esse tipo de construção, essa construção está errada, portanto. Então o que eu tenho que fazer? É necessário que se envie a todo o sistema bancário do país vídeos informativos, ou seja, vídeos informativos devem ser enviados. Então perceba que nessa construção a gente tem um sujeito que está no plural, logo o verbo também deve figurar no plural para fazer a concordância em número e em pessoa com este sujeito. E a propósito, esse sujeito é paciente, este aqui também.
ok? Sujeito paciente. Perfeito. Essa é a nossa resposta? É claro que não. Vamos analisar a terceira. Ó. É preciso reconhecer que o sistema financeiro e o setor produtivo não têm interesse de garantir um projeto bem-sucedido de promoção social de comunidades carentes. O que você precisa saber? Bom, só deixando claro, nós vamos analisar este item. Você, por favor, meu aluno e minha aluna aqui do YouTube, você não pode, de forma alguma, jamais esquecer o seguinte, que se o verbo ter se referir à terceira pessoa do singular, ou seja, ele ou ela, esse verbo ficará sem o acento circunflexo, ok? O nome desse acento circunflexo é acento diferencial. Então, olha só, se o sujeito estiver na terceira pessoa do singular, significa, calma aí, cadê o S? Significa que o verbo ter vai ficar assim, ó, tem, sem acento, sem nada. Agora, se o sujeito estiver na terceira pessoa do plural, vou colocar aqui embaixo para você, ó, terceira pessoa do plural, o que vai acontecer? O verbo ter conjugado aqui vai receber o acento diferencial. O que é esse acento diferencial? É o acento que diferencia a terceira do singular, que está aqui, da terceira do plural. É exatamente isso. Então, qual é a nossa missão agora? Encontrar o sujeito deste verbo. O que tem interesse de garantir um projeto? Veja que é o sistema, deixe-me marcar aqui para você, ó, o sistema financeiro e o setor produtivo. Isso não tem. Então, perceba que isso tudo é o sujeito, só que esse sujeito tem dois núcleos. O primeiro núcleo é sistema, tá aqui, ó, núcleo 1, e o segundo núcleo é setor. Quando eu tenho um sujeito com dois ou mais núcleos, eu digo que esse sujeito é composto. Então, essa é a classificação dele. Se eu tenho um sujeito composto, o que vai acontecer? E ele estiver anteposto ao verbo, tá? Essa informação é extremamente importante. O que vai acontecer? O verbo ter vai precisar obrigatoriamente deste chapeuzinho do vovô aqui, sendo mais específica e mais técnica, o acento circunflexo. Eu aprendi com o chapeuzinho do vovô. Esse aqui, ó, só uma curiosidade. Não sei se você aprendeu assim na escola, ó. Esse aqui é o chapeuzinho do vovô e esse aqui, o grampinho da vovó. É verdade, eu aprendi assim. Trazendo para nossa realidade mais técnica, o grampinho da vovó é o acento agudo e o chapeuzinho do vovô é o acento circunflexo. Aí, ó, túnel do tempo direto da minha época da escola. Então, vamos voltar aqui. Eu preciso obrigatoriamente, pessoal, colocar o acento circunflexo para dizer o seguinte, olha, este verbo ter aqui tem um sujeito que está na terceira pessoa do plural. Porque quando eu falo o sistema financeiro e o setor produtivo, eu posso dizer perfeitamente, ó, eles, vou puxar aqui uma setinha, na verdade, escrever aqui para vocês, ó, eles não têm interesse de garantir. Tô esquecendo do não, mas você tá vendo que ele tá aqui, tudo bem? Então não esqueça essa parte aqui, ó, mais um esqueminha para você anotar aqui, ó. Eu, se fosse você, anotaria. Isso aqui ajuda bastante na hora da prova. Então, essa aqui é a nossa resposta? É claro que não, ainda não achamos. Vamos para a letra D. Informações qualificadas aos usuários do sistema bancário são essenciais para que se reduzam as tentativas de fraude relacionadas ao uso do cartão de crédito e demais serviços bancários. Opa! Verbo reduzir. Você percebeu? Você olhou com carinho? Você analisou? Você viu que tem aquele malandrinho ali pertinho do verbo? Olha o C aqui. Opa! Se tiver o C, o que a gente tem que fazer? A gente já aprendeu aqui nesta aula maravilhosa sobre a Banca 6 Gran Rio, especificamente aqui sobre concordância. Nós precisamos arregalar os nossos olhos, olhar para este C, classificar o verbo e identificar se este C é pronome apassivador. Por que eu estou falando isso? Porque nem sempre o C é pronome apassivador, tudo bem? Ele é um carinha multi na nossa língua. Ele pode ser pronome indeterminador do sujeito, ele pode ser conjunção, enfim, ele pode ser um monte de coisa. Ele pode ser conjunção integrante, ele pode ser conjunção condicional. Olha só quanta coisa esse C
pode ser na nossa língua, ele pode exercer a função na nossa língua. Então a gente precisa analisar. O que eu faço? Primeiro eu analiso o verbo. Quem reduz, reduz alguma coisa. Então isso aqui é um verbo transitivo direto, perfeito. Opa, cadê minha borracha? É VTD mais C? Eliane, é sim, é VTD mais C. Se é VTD mais C, a gente vai para o nosso esquema, ó. VTD, cadê? VTD mais C. O que a gente tem aqui? Este C é pronome apassivador, a gente vai achar o sujeito da nossa oração. Então, vou colocar aqui, este C é pronome apassivador. Cadê o sujeito? É necessário, ou melhor, são essenciais para que se reduzam as tentativas de fraudes. Opa! Então, isso aqui, ó, é o sujeito da minha oração. Onde está o núcleo do sujeito? Não sei se você lembra, eu acho que aqui no canal tem até uma aula sobre isso, eu não lembro muito bem, mas eu acho que tem. O núcleo do sujeito, gente, é a palavra mais importante. Aqui, ó, tentativas. E ele não pode estar preposicionado, é por isso que não pode ser fraude aqui. Então, tentativas é o núcleo do sujeito. Percebeu que ele está no plural? Se está no plural, o verbo vai acompanhar esse núcleo que também está no plural. Então, essa frase aqui tá maravilhosa, tá linda demais. São essenciais para que se reduzam as tentativas de fraudes. Então, eu tenho aqui a perfeita harmonia entre verbo e sujeito. Gostei muito da letra D. Ela respeita a norma padrão da língua portuguesa no que se refere à concordância verbal. Ela é, portanto, a nossa resposta. Agora, vamos ver por que não pode ser a letra E. Um conjunto de bancos de investimento entre os principais do país decidiram que as regras de concessão de empréstimo para pessoas carentes deveriam ser relativizadas. Mais à frente, eu quero fazer um vídeo só mostrando para vocês algumas coisas que as bancas fazem em relação à concordância verbal. Ou seja, quais são as pegadinhas que elas podem colocar para você não conseguir identificar de forma correta o sujeito da oração. Por exemplo, aqui na letra E, o que a Seis Gran Rio fez de forma bem malandra? Ela distanciou o verbo do sujeito. E olha só, ela colocou um monte de coisa aqui no meio do caminho, ó. Só aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai eliminar tudo isso. Esqueça tudo isso aqui, porque isso não importa para a concordância. O que importa agora é o seguinte, eu já achei aqui, já tem demarcado aqui o verbo. E eu faço a pergunta para o verbo. O que decidiu que as regras de concessão de empréstimos para pessoas carentes deveriam ser relativizadas? Ó, foi um conjunto de bancos de investimentos. Ótimo. Aí eu quero te perguntar. Por favor, me responda. Qual é o núcleo desse sujeito? Isso tudo aqui, ó, é o sujeito, só para deixar claro. Mas qual é o núcleo desse sujeito? E aí, conseguiu perceber? Isso aí. O núcleo do sujeito é o termo conjunto. É a palavra mais importante, a palavra que carrega a significação do sujeito. Se o núcleo do sujeito está no singular, ou seja, na terceira do singular, o verbo não pode ficar no plural. Eu não posso dizer um conjunto decidiram. Não posso. Eu preciso escrever um conjunto de bancos de investimento. Vou colocar aqui em cima, ó, decidiu. Ele decidiu alguma coisa, tudo bem? Esse é o erro da letra E. Então, nós confirmamos. Número 1, ó, fiz uma revisão aqui bem completa para você, falamos sobre várias coisas, voz passiva, falamos sobre colocação pronominal, enfim, falamos sobre muitas coisas aqui na número 1. Então, ela tem como resposta a letra D de doce de leite, que é algo que eu adoro também. Então, D de doce de leite, agora vamos para número 2. Número 2 é uma questão que você pode ter certeza vai cair na sua prova esse assunto. Acento grave indicativo de crase. Estude, ó, vou colocar aqui na nossa listinha. Estude, por favor, o uso do acento grave. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ver o comando desta questão da banca 6 Gran Rio. Em conformidade com o que prevê a norma padrão, é obrigatório, ó, não é facultativo nem nada, é obrigatório o uso do acento grave indicativo de crase na palavra destacada em. Vamos analisar. Letra A. Vários corpos já chegaram a praias da vila. É esse aqui que deveria estar marcado, tudo bem? Então aqui não tem nem como confundir porque só tem ele. A praias. Ó, chegaram a praias. Perceba o seguinte, que eu tenho só um elemento aqui, que é o a, que é uma preposição, e ao lado desse elemento eu tenho um substantivo no plural.
plural. Eu não posso colocar o acento grave indicativo de crase aqui. Se eu o colocar, a gente vai ter um erro, vamos ferir a norma padrão. Então eu não posso. Agora, se fosse o artigo no plural, tivesse essa preposição, aqui é só uma preposição, tudo bem? Mas se eu quisesse determinar o substantivo praias, aí sim haveria o acento grave indicativo de crase. Como a banca fala em obrigatório, não posso colocar aqui letra A eliminada. E a letra B de bola? De fora da casa, os homens observaram a ação das mulheres. Cuidado com a letra B, por quê? Para haver crase, pessoal, a gente precisa de dois elementos. Primeiro, eu preciso de um verbo ou de um nome que vão pedir a tal da preposição. A, tem que ser especificamente o A. Isso é o lado esquerdo. Lembra, eu já falei aqui no canal que crase é igual a atravessar a rua. Você precisa olhar para os dois lados. Então, você olhou para o lado esquerdo, verbo ou nome vão pedir uma preposição. Aí, o que você faz? Você para ali? Não. Você olha para o lado direito também, porque você sabe muito bem que crase é igual a atravessar a rua. Você olha para o lado esquerdo e também para o lado direito. Então, do lado direito, normalmente existe um artigo, mas pode ser um pronome também, o A inicial do pronome aquele, aquilo, pode ser o A do a qual. Então, normalmente é um artigo, mas não se limite a ele, tudo bem? Então, essa junção, o que eu faço? Eu preciso marcar na escrita que existem dois As aqui. O que a gramática fez? Colocou este acento. O nome deste acento é grave. Então, trazendo aqui para a nossa realidade da letra B, eu tenho um verbo, só que esse verbo não pede preposição, porque quem observa simplesmente observa alguma coisa. Então, não tem preposição aqui, ó. Se não tem esse A aqui, que é a preposição, do outro lado eu só tenho o quê? Esse carinha aqui, que nesse contexto é um artigo que está determinando o substantivo ação. Então, este A, vou colocar aqui para você, ó, é só artigo. Nada mais que artigo. Elimino a letra B. Não posso, portanto, colocar a crase aqui. Lembra que a gente está buscando a crase obrigatória. Veja a letra C. Graças ao morto, o povoado voltou a viver verdadeiramente. Existe uma regra do uso da crase que diz que a gente não pode colocar crase antes de verbo. Isso aqui é um verbo? É claro que é. Viver é um verbo. Logo, nada de colocar crase aqui. Este A é só uma preposição. Vou colocar aqui para você, ó. Só uma prep, tá? Prep é preposição. Então, elimina a letra C também. E a letra D? Essa aqui tá dando trabalho, hein? E a letra D? Vamos lá, ó. A sensação nova, a qual vivenciaram, era indescritível. Opa! Vivenciaram a situação. Então perceba que, ó, do meu lado esquerdo da rua, eu tenho um verbo que não pede preposição. Se ele não pede preposição, é óbvio que não haverá o acento grave indicativo de crase, por quê? Você aprendeu comigo aqui agora que a crase é a fusão de dois elementos iguais. Esses dois elementos se unem e aí surge o A com acento grave indicativo de crase. Se eu só tenho um elemento, este A aqui é apenas o A da locução pronominal a qual. Tudo bem? Então, não existe o acento grave indicativo de crase aqui. O último é esse aqui que deve estar marcado, tudo bem? Vamos lá, ó. O desapontamento misturado à tristeza recaiu sobre o povoado. Ó, o desapontamento misturado a alguma coisa. Opa, agora é um nome que está pedindo uma preposição. Então, ó, é misturado a alguma coisa a quê? A tristeza. Ou eu tenho aqui um substantivo que admite o artigo. Se eu tenho o a, preposição, mais o a, artigo, lembra? Eu preciso marcar esta fusão com acento grave indicativo de crase. Então, o uso do acento grave aqui é obrigatório. Eu não posso deixar de colocar o acento grave nesta construção. Portanto, número 2 tem como resposta a letra E de esperança. Então, nosso gabarito ficou número 1, letra D de doce de leite, e a número 2, letra E de esperança, tudo bem? Eu espero de verdade que você tenha aprendido aqui algumas coisas em relação ao acento grave, a colocação pronominal, a concordância verbal, que foram um dos principais assuntos aqui que eu abordei nesta aula. Se você tiver gostado desse vídeo e você ainda não for inscrito no canal,
tem um botãozinho aqui, ó, vermelho, do lado direito do vídeo. É só você clicar ali, se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse tipo de vídeo, que aí eu faço mais conteúdos como esse aqui para te ajudar a acertar mais questões da banca 6 Gran Rio. E se você quiser estudar comigo, lá na Rota de Estudo, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Eu espero você lá, com aulas bem objetivas, questões comentadas e exercícios para você treinar. Um abraço para você, bons estudos, eu espero que você arrase na prova da 6 Gran Rio e eu vou trazer mais conteúdo para esse concurso do CNU e também da Caixa aqui para vocês. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!